Vamos. Boa noite para todos, né, que estão aí assistindo a gente. Obrigada pela presença. Meu nome é Jussara. Eu sou morena, clara, parda, cabelo curto, anelado. Tô usando um óculos transparente de grau. Tô usando uma blusa de malha de viscose e batom vermelho. Eu queria dizer que é um prazer muito grande estar de novo aqui com vocês e principalmente com a minha amiga do coração, Maria Bernadette, que veio prestigiar esse evento com seu conhecimento maravilhoso sobre história. Então hoje a gente vai fazer uma brincadeira, um bate-bola sobre histórias e fibras. Bernadette. Boa noite, meu nome é Maria Bernadette Oliveira de Carvalho, sou professora aqui do Instituto Federal Sul de Minas, Campos Passos. Eu sou uma típica brasileira, como diria Darcy Ribeiro. Sou mistura de português com índio, com negro. Por parte de mãe eu sou nordestina, por parte de pai eu sou portuguesa. Né? Então eu tenho esse cabelo aqui que agora está grisalho, super na moda, né? Tenho a pele clara, sou o que seria considerado no Brasil uma mediterrânea, né? Fiquei mais puxado a meu pai nessas características físicas. Estou com uma roupa acho que é de viscose e meio vermelha, meio cinza, meio preta. Uso óculos de grau, muito grau, estou cada vez mais cegueta, óculos vermelho. É um prazer estar aqui hoje conversando com Jussara, a gente que já partilha tantas salas de aula, né? No cotidiano, a gente que partilha a vida já há quase 10 anos juntas, né? Compartilhando as nossas vicissitudes profissionais e, ao algum tempo, foram de vida também, né? Estamos aqui juntas hoje, vamos conversar. E é isso aí. Beth, para a gente facilitar lá a audição dos meninos que estão no YouTube, quando uma estiver falando, a outra vai fechar o microfone só para não dar o eco, né? Porque eu também estou fazendo a transmissão ao mesmo tempo, senão vai dar repercussão de som, tá bom? Então, hoje o nosso assunto é histórias e fibras. Por que histórias e fibras? Fashion Revolution, ele traz uma reflexão sobre do que é feita minha roupa. É uma polêmica, há muita coisa ainda para ser desvendada e ser estudada e ser pesquisada. Eu costumo dizer que a gente ainda está buscando alternativas para poder aliar esse consumo acelerado com a quantidade de produção e o impacto socioambiental que isso gera. E depois, como que essas peças são descartadas e a maneira como a natureza consegue absorver esses materiais, né, industrializados de volta. Existem pessoas que defendem que isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Particularmente, eu, Jussara, por tudo que eu já li e já estudei, se vai acontecer, eu acho que nem na minha 10ª geração eu vou saber. Porque não existe estudos que comprove o quanto tempo uma fibra permanece, principalmente as sintéticas, permanece no ambiente.
e fala com certeza quanto tempo aquela fibra ali vai se deteriorar e ser de novo absorvida pela natureza de uma forma natural, né? Sem nenhum processo químico para acelerar isso. Então, falar hoje que é 200, 300 anos são embasamentos, mas não é certeza. Então, um dos reflexos disso que a gente viu ultimamente foi as questões das micropartículas no oceano, né? Que um dos grandes vilões disso ter acontecido foi a parte de limpeza das peças, né? Em cada casa tem a sua máquina de lavar, aquelas buchas que ficam dentro da máquina de lavar. Aquilo ali acaba caindo no oceano, no rio, no lago, de uma forma ou de outra, e essas micropartículas, de uma certa forma, acaba voltando para a gente, né? Porque você pensar que o peixe vai comer isso e a gente vai comer o peixe. Então, acaba que você acaba comendo a micropartícula sintética da sua roupa. Numa lógica assim, meio nua, né? É mais ou menos isso que está acontecendo. Junto com isso, vem uma sequência de problemas e doenças para a gente mesmo. Você está impactando o meio ambiente que não está conseguindo se regenerar, né? Então, pensando em tudo isso, em toda essa questão sintética, o que a Mais a Beth trouxe para vocês hoje foi uma reflexão sobre algumas fibras que, por algum motivo, elas ficam um pouco de lado, apesar de que tem sido dada bastante atenção para elas ultimamente. Nos últimos tempos, elas têm ganhado um pouco de visibilidade. Mas elas deixaram de ser o auge da produção industrial por algum tempo e por muito tempo. E não é o auge da produção industrial hoje da cadeia produtiva da moda, não é elas. Mas elas são de suma importância. Então, hoje a gente trouxe algumas discussões em cima dessas fibras. Vou deixar a Beth começar e eu vou dando as minhas pinceladas, né? Queria dizer para todos que estão aí, podem fazer as suas perguntas, os meninos vão passar as perguntas aqui para a gente e a gente vai respondendo na medida do possível ao final da nossa conversa, tá bom? E o formulário também vai ser passado para vocês quando estiver quase terminando a apresentação, tá bom? Então, vamos lá, Beth, vamos conversar com esse povo? Vamos lá. Então, uma primeira questão que eu acho que a gente tem que levantar agora é o seguinte: por que a gente se veste? Vestir-se não é algo natural ao humano, né? Aos seres vivos. Não é, mas o humano é o ser vivo que se veste, né? E ele procurou vestir-se para quê? Para se proteger. Nós, humanos, nós somos desprivilegiados em termos de cobertura corporal para se proteger dos problemas que a natureza pode nos dar, né? Frio, calor, bicho, bactéria, né? E assim por diante. Então, ao longo da sua história, o homem foi desenvolvendo a vestimenta. E se hoje nós falamos moda, né? Hoje, e desde o século XIV, né? XV, nós falamos moda. Hoje nós temos a indústria da moda. Isso não foi sempre assim. A gente tinha roupas, né? Essas fibras que Jussara falou aí, se leva 200, 300 anos, nós vamos mostrar que algumas peças de roupa que têm mais de 2.000, né, anos, para a gente conversar sobre essas fibras e a importância delas na cadeia, né, produtiva da moda. Então, é bem interessante da gente pensar que hoje nós estamos falando da indústria da moda.
a indústria da moda que está inserida dentro da lógica capitalista, que você tem o consumo, né? É o grande motor desse sistema. Então a gente precisa consumir o tempo inteiro, é isso que nós somos levados a fazer, e mesmo que seja contraditório, né? Por mais slow fashion que seja uma marca, ela precisa do consumo para que ela sobreviva. Né? Então, o que, que a gente faz para esse consumo ser menor? Né? O que, que a gente faz para não ter essas micropartículas no oceano que a gente vai colocar dentro do nosso corpo? Como é que o homem começou isso tudo? Ontem, na conversa de ontem, a Flávia falou, junto com o Matheus, sobre o nascimento da indústria, né? Sobre a Revolução Industrial que tem o braço escravo, né? A mão de obra escrava foi muito importante, produzindo o algodão aqui nas Américas, né? Esse algodão foi a matéria-prima para a Revolução Industrial Inglesa, lá no século XVIII. Né? Então, todas essas coisas estão conectadas. Hoje a gente não vai falar do algodão aqui, a gente vai falar de outras fibras. O algodão ele é muito publicizado, né? A gente sabe muito da questão de como ele é poluente, né, Jussara? De como a questão do jeans, né, que é produzido, a maioria deles, com algodão, como é uma indústria complicada, né? O algodão, na verdade, ele é um falso ecológico, né? O algodão convencional, ele é um falso ecológico. Se você considerar o plantio dele em outros países e não aqui no Brasil, ainda piora mais a situação, porque na maioria das vezes o algodão é irrigado, né? Então ele tanto consome muito agrotóxico, quanto também consome muita água. No Brasil ainda tem uma vantagem que é o algodão não é irrigado na sua maior parte das vezes, porque a gente tem um clima favorável para a produção dele. Em contrapartida, a gente usa uma quantidade absurda de defensivo agrícola. Cabe lembrar aí também que um dos marcos da sustentabilidade, de todo o desenvolvimento, de denúncias em relação a esse desarranjo, né, entre a produção e entre o meio ambiente, o equilíbrio ambiental, foi o livro Primavera Silenciosa, vindo de uma denúncia de lavouras de algodão na África. Então, assim, a indústria têxtil, a indústria da moda, ela sempre esteve muito inserida nessa parte ambiental, mas a gente também, mais é uma indústria que maqueia, né, muita situação e não deixava externar isso. E a sociedade também parece que não estava muito atenta a isso. À medida que foi acontecendo vários impactos, vários desastres ambientais, e a sociedade foi sofrendo com isso, a sociedade começou a perceber o desequilíbrio entre a produção e as questões ambientais. E a moda se incluiu nessa. Né? Agora a gente já tem um viés de pesquisa, um viés de preocupação social, acadêmica, né? Você vê a mudança de postura entre universidades para com os seus estudantes, a mudança de postura de empresários também, né? De um lado, pela cobrança ambiental que cada vez está ficando mais acirrada. De outro, pela percepção do público mesmo que está mudando. Né? Então, são duas frentes pressionando o grupo de empresariado desse sistema produtivo e esse grupo, junto com a academia, desenvolvendo cada vez mais pesquisa para tentar achar um equilíbrio, né, em toda essa cadeia. Então, o algodão ele tanto vai para lá
para a questão social, quanto também para a questão ambiental. Ele é democrático nesse sentido, né? Uma democracia ruim, vamos falar assim. E ele é tido como uma fibra boa, porque ele degrada rapidamente. Mas quem dera se um tecido fosse avaliado só pelo seu momento de degradabilidade. E não é. Quando a gente avalia qualquer produto, a gente avalia seu ciclo completo. A degradação dele no final da cadeia é um dos pilares. E se a gente fosse pensar melhor, o algodão nem era para ser degradado, porque ele tem possibilidade de ser reaproveitado, a fibra dele, né? Então, e é uma das fibras que mais se reaproveita hoje aqui no Brasil, é a fibra de algodão, que tem um maior valor de venda. Então, o algodão a gente vai deixar ele de um lado hoje, né? A gente já fez aqui uma pinceladinha, porque o nosso foco é trazer outras fibras. Algodão tem muita bibliografia por aí. Pensou em sustentabilidade, você já vai achar um monte de coisa de algodão na internet, né? Então, a gente vai conversar sobre outras fibras mais menos exploradas. Vamos falar assim. Vamos lá, Beth. Então, quando a gente começa a pensar sobre o homem, né? A gente hoje, a gente vê a roupa, a vestimenta, a gente não consegue desassociar da moda, né? A gente acha que qualquer tipo de roupa é moda, isso não é verdade, né? Moda é muito além de roupa, né? Mas a roupa, ela sempre esteve presente na história do homem por conta dessa necessidade que o homem tem de se proteger. Então, se a gente for pensar em termos de vestimenta, não vestimenta no sentido que nós conhecemos hoje, mas no sentido de proteção do corpo, o mais distante que a gente tem historicamente de encontrar um homem, né, ser humano, homem no sentido espécie, né, vestido, é o homem de gelo de Otzi, tem cerca de 5,3 mil anos, né? Ele estava com casaco de pele de ovelha e cabra, caneleiras de couro de cabra, cordões dos calçados, né? Calçados também feitos de couro de auroque, que é um tipo de vaca que não tem boi, né? Boi que não tem mais. Capa forrada de fibra de casca de tilha e aljava de peles de veado. Aljava é aquele barato que você carrega as flechas, né? Esse tipo de coisa. Então, esse aí é o homem de gelo de Otzi. Então, nós temos um homem vestido com um chapéu. Vocês podem ver que tem até a costura dele aqui, ó. Eu costumo dizer que a agulha é o invento que mais deu certo, assim, total, porque ela é do mesmo jeito há 40 mil anos, né? Uma coisa assim impressionante. Você tem sempre o mesmo formato, né? Então, você tem lá o chapéu, você tem as caneleiras, só que essas roupas, entre aspas, elas eram junção de peles. O que a gente tem mais parecido com o que seria o tecido, né, Jussara? É isso aí, ó, a capa que era forrada de casca de tilha, né, uma árvore, que a gente olha, assim, você vai falar assim, não, isso aí é uma esteira, Bernadette. A esteira não deixa de ser um tipo de trama, né? De tramar.
É, Só que e não é o tecido que a gente conhece tradicional, né? Quando a gente imagina tecido que vai na loja, né? Que corta, né? Porque a gente tem que entender que para chegar a esse tecido, nós tivemos um desenvolvimento enorme dessa técnica, que é a técnica do tear, né? Do tecer, né? Que é pré-histórica, né? Mas que antes delas, os homens vestiam-se como, né? Com não tecidos, né? Com fibras, com o feltro, né? A feltragem, ela é anterior ao tecer, né? E é algo que ainda temos até hoje, né? Mas é um tipo de técnica que foi se aprimorando. O que você ia falar? você vê que como que uma coisa vai reforçando a outra, né? Quando você pega livros de histórias que você vai vasculhar como que foi as primeiras tessituras, como que se dava, sempre vem a palavra um tecimento de abrigos pela, pelo caule do vime, né? Que a gente usa muito hoje para poder fazer móveis. E aí, quando você observa essa capa de casca de tilha, a tecnologia utilizada aqui é a mesma. Você vê aqui o que tramou não foi a trama em si, foi o urdume em si que fazia a amarração, né, entre as tramas. Então era uma trama invertida, naquela época começou como uma trama invertida. E, e aí, quando eu comecei a vasculhar, né, essa questão de como que era antes e tudo, aí você falando da agulha, a gente acha agulha de tudo enquanto é tipo, e de tudo enquanto é maneira, né? Você, agulha de osso de passarinho, agulha de não sei o quê. E aí o que mais me chamou a atenção, acho que um dia eu até comentei contigo, que foi uma agulha que eles acharam num sítio arqueológico em Dinossova. O buraco da agulha, o tamanho da agulha e o polimento da agulha era tão perfeito e tão igual ao que a gente tem hoje que os arqueólogos identificaram que havia uma outra tecnologia muito mais aprimorada do que outros tipos de hominídeos daquela época, né? Para aquele grupo que estava ali naquela caverna. Por conta da maneira como eles moldavam as suas ferramentas. Dentre elas estava lá a agulha feita de osso. Então, assim, e você pegar aquele tamanzinho de agulha, como que eles tinham noção da resistência daquela agulha e do polimento para poder correr entre um couro e outro e ter essa desenvoltura? Daquela época eles já tinham conceitos que a gente carrega até hoje, de uma agulha grossa, uma agulha fina, para um tecido grosso, para um tecido fino, porque hoje a gente tem o metal, mas naquela época não. Então é muito interessante você ver que às vezes a gente acha que descobriu a roda em 2021. Aí você vai ler, não, lá em 1940, lá em 40 mil anos atrás, eles já tinham descobrido a roda há muito tempo e a gente está aqui achando que descobriu o mundo, né? Então, ler história, eu comentei isso com a Bernadette, que eu passei bastante tempo do meu doutorado me perdendo nos tempos históricos, porque eu não acreditava muito no que o historiador estava falando. Então, eu ia lá no sítio arqueológico ver o que que tinha lá. Aí eu chegava no sítio e eu ficava louca, porque não tinha só aquilo ali que o historiador focou, tinha um monte de outras coisas. E eu ficava piradinha ali, lendo tudo que tava. E o que mais me chamou a atenção de costura e tudo foi essa, né, essa parte da agulha e essa relação entre essa roupa e a construção dos abrigos. Gente, é uma coisa assim, que uma coisa vai comprovando a outra, né? É igual a histórias do Link. Eu tenho sempre uma curiosidade que eu falei assim, eu vou investigar qual foi o lugar que fez o primeiro linho
no mundo. Aí fui investigar. Mas cada bibliografia fala um lugar, né? Aí que eu fui entender que é sítios arqueológicos, então cada um aponta uma questão. E aí você tem entre a fibra cultivada, entre a fibra que não era cultivada, e as datas mudam e a história muda ali. Então, se você não prestar muita atenção, você não descobre nunca qual foi a primeira. Eu ainda não descobri todas, não. E acho que estou longe de descobrir. Enfim. Esse é o barato de aprender, né? A gente está sempre É. buscando, né? E Nunca dá. eu não sei os alunos, eu sei que você aí que tá me escutando, tá me vendo. Mas eu me sinto assim, poxa, mas não descobri dessa vez? Não, amanhã eu leio mais, amanhã eu descubro. Amanhã eu descubro. Aí você foi falar aí do linho, ó. A peça de roupa mais antiga já encontrada, produzida pelo homem, é essa camisa de linho aí, que é sensacional, gente. Olha só, ela tem uma dobradura aqui na pala, né, da frente, né? A manga também tem uma espécie de dobradura. E é uma camisa, agora você vê, tem. Foi feita entre os anos 3.482 e 3.102 antes de Cristo no Egito, na primeira dinastia dos faraós. Aí você olha e fala assim, mas é uma camisa que eu compraria ali de linho, hoje ali na esquina. Quer dizer, eu não sei se compraria não, porque linho é caro para burro, né? Aí não sei. Mas aí você vê, né? Aí tem várias questões nessa peça aí que a gente pode se encantar e estudar. Primeiro, a questão da fibra. E, olha, quanto tempo vai se decompor, né, Jussara? Porque isso aí tá num estado de preservação muito bom, se você pensar que isso aí tem 3.500 anos, né, antes de Cristo. Está num estado muito bom de preservação. Mas, por outro lado, você, além da questão da fibra, você pode pensar aí, como isso foi costurado? Como isso foi modelado, né? Porque as primeiras civilizações não modelavam roupa. E você vê aí que tem uma manga que cobre o braço. Não é um tecido, um retângulo de tecido que tem um buraco que enfia na cabeça. É uma roupa modelada, né? Que ela envolve as diferentes partes do corpo, né? Que tenta copiar o corpo humano. Essa roupa, ela forma aquilo que a gente chama de silhueta, né? Silhueta. Tudo bem que é tecido, é o que eu sempre digo, tecido nunca foi uma coisa barata. Por quê? Porque tecido demanda de muitos esforços de matérias-primas, de trabalho, de técnica, de máquinas para ser produzido hoje. No passado, gente, imagina para produzir um pedaço de tecido para ser usado sobre o corpo. Isso era um luxo. Isso não era para qualquer pessoa dentro de qualquer espaço social. Né? Demandava mais esforços ainda. Os teares egípcios eram aqueles teares de chão, né, Jussara? Não é isso? Aqueles teares de chão. Não é o tear que a gente está acostumado a conhecer, aquele teado do pé, né, que você usa os pés, né, para fazer e tal. Não, era aquele tear horizontal, não é isso? Tinha o tiar horizontal e o tiar vertical. Demandava muito de região para região, né? Então, você fazer o cruzamento e cada desenho maravilhosos feito com o jogado, né, da pedrinha ali no sentido do urdume. E você vê que era um trabalho assim muito minucioso, geralmente feito por mulheres, né? Sempre as mulheres aí
alavancando a indústria da moda desde sempre, né? Um trabalho bem doméstico, que hoje não é mais, Isso. mas que... E isso é uma coisa interessante também. Deixa eu te interromper um minutinho. Ontem, a Flávia. Beth, você está com o microfone fechado. Desculpa. A Flávia, ontem, falando com o Matheus, ela estava dizendo, falando sobre essa questão do trabalho feminino, né? E ela dizendo que não dá para você especificar a questão da raça, né, da cor das pessoas que fazem as roupas, pelo menos aqui no Brasil, porque você não tem um tipo de censo nesse sentido, direcionado, né? Mas você sabe que a maioria são mulheres. Além da questão de ser mulher, eu estava lendo, eu já li, tem vários estudos na USP, na Universidade Estadual de Campinas, né, na Unicamp, na UFMG, eu já li trabalhos sobre a produção de tecido em Minas Gerais no período colonial e era chamada uma indústria doméstica. Você falou aí, né, que começa como uma indústria doméstica. E quem faz esse serviço é a mulher dividindo o seu trabalho com as outras atividades domésticas. Olha que interessante. Né? Então, o tecer o tecido e o fazer a roupa começa como uma necessidade, que é uma necessidade doméstica daquele grupo familiar. Aí o que vai sobrando pode ser comercializado. Essa estratégia de produção, né, que você acabou de falar aqui, que Minas Gerais ela foi adotada desde sempre. Quando começou antes da Revolução Industrial, né, a primeira Revolução Industrial, não era máquina, era o serviço terceirizado na casa de quem dominava um tiar. A família inteira dedicava horas ali em cima do tiar. Era um serviço basicamente doméstico. Por que dava volume? Pela mesma lógica que hoje dá uma confecção. Pela quantidade de pessoas, né? Porque cada tecelão tinha o seu tiar para produzir para sua família o tecido. Então, quando se industrializou isso, na verdade, foi só uma reunião de tecidos que eram feitos em várias casas, né, que se concentrou em um lugar só. Então, esse foi o primeiro movimento para a produção em grande escala. Depois é que veio a construção de centros e de industriais ali voltados à produção têxtil, né? Mas até chegar a essa produção têxtil teve N brigas, né? Desenvolve um tiar, quebra o tiar, desenvolve uma fiadeira, quebra a fiadeira, o inventor fica pobre no final das contas, porque o inventor que fez a máquina de fiar, no final das contas, não ficou rico com a invenção, né? Porque demorou tanto tempo ali que não deu muito certo. O mesmo aconteceu com a máquina de costura, né? Aqueles tecelãos ficaram meio que assim, ué, mas agora eu vou perder meu serviço, porque tal. Tudo tem essa questão. E entre revoltas e quebra máquina e constrói máquina, né? Foi aí surgindo a Revolução industrial e depois passou para a Revolução Tecnológica e agora a gente já está na digital e aí a gente está bola para frente já, né? Mas é isso, essa primeira leva. Então, o que aconteceu com a indústria têxtil lá atrás, acontece hoje com a de confecção, que é essa terceirização. E era a mesma coisa, era uma vitimização, né? Se a gente for pensar bem. Porque a pessoa tem a falsa ilusão de uma independência que não ocorre. Ela fica ali no cumprimento de meta, cada vez mais e mais. Ainda mais naquela época, lá atrás, na construção do tecido, que não era muito valorizado nada. Então, para quem produzia. Então, a gente carrega grandes heranças lá de trás. Isso não é de agora.
que a gente precisa romper uma barreira bem grande aí ainda. Tem um longo caminho. Mas voltando ao nosso linha, a nossa peça, é espetacular ver a estratégia, ver como que a pessoa articulou para poder encaixar o movimento do corpo numa peça que naquela época não tinha esse 3D, não era uma peça 3D ainda, né? Era só 2D, frente e atrás. E aqui você pegar uma peça em 3D para aquela época já é muito. E aí quando você falou da questão de... Deixa eu olhar um negócio aqui. Ah, tá. Quando você falou da questão de decomposição, a maneira como os faraós faziam para preservar, né, as múmias e os seus né, túmulos, às vezes no Vedá, quanto menos oxigênio tem num ambiente, menos aquela fibra vai se degradar. Porque a base da vida, ela é o oxigênio. Sem o oxigênio, nem micro-organismo sobrevive muito bem. É o que a gente fala de decomposição anaeróbia, sem oxigênio, né, naquela situação. E ela é mais lenta quando ela é seca. Nessa situação, ela estava seca, né? Então, ela demora mais tempo. Por isso que é possível achar resto de tecido de datas muito anteriores a essa. Aqui é a primeira peça, mas a gente tem vários vestígios de linho esparramados pelo mundo afora. Cada bibliografia fala uma coisa, né? Foi a minha primeira indignação que eu queria descobrir, que eu comecei a ler livros em cima de livros para descobrir qual foi o lugar que nasceu o primeiro linho. Onde é que fizeram a primeira peça que era linho ou era lã? Primeira dúvida, é linho ou é lã? Porque o algodão não era, mas era linho ou era lã? Aí eu fui investigar. Aí depois, no final das contas, eu descobri que era o linho. Fiquei muito feliz por isso. Mas por quê? Uma pesquisa recente assim, entre termos, 2009. A pesquisa é de Offers Biosef. Não sei se é Ofer Biosef. A pesquisa é dele. E ele encontrou vestígios de linho selvagem de 34 mil anos na caverna de Zudizuana. A mais antiga república soviética da Geórgia. 34 mil anos. Então, assim, quando eu descobri isso aqui, eu fiquei muito feliz, porque até então eu tinha lido 10 mil anos, 7 mil anos, né? Mas não tinha achado um número exato, eu queria um número. Então, eu achei esse daqui e fiquei muito feliz. Mas aí, hoje eu trouxe esse dizer para a Beth me confirmar. Tem algum mais antigo, Beth? Ou é esse mesmo? Que eu saiba, não. E é interessante, né? E é interessante porque o lugar onde encontrou, né? Porque até hoje são lugares que produzem. Que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não produz linho para tecido, só para Óleo de linhaça. linhaça, né? Do óleo de linhaça, né? Tem gente que nem sabe, né? Que linhaça tem a ver com tecido. Acho super engraçado. Mas aqui no Brasil a gente não produz linho. Isso tem muito a ver com essa questão do clima, né? Porque o linho ele precisa ser plantado, né? Em condições climáticas bem específicas. Todas as plantas, na verdade, né? Todos esses tipos de produção. Mas aqui no Brasil você já teve linho, né? Agora você não tem nenhum tipo de produção de linho que eu saiba. Não. O linho ele veio para o Brasil com os alemães, com os poloneses, com os italianos, né? Na época da imigração. Teve uma produção bem intensa no Rio Grande do Sul, principalmente, por conta do clima, né? Que o linho ele exige um clima específico para o seu cultivo. Mas hoje ele só é produzido em Guarani das Missões.
e exclusivamente para poder fazer óleo de linhaça e linhaça mesmo, para alimentação, basicamente. Não temos linho, que produção de linho aqui. A gente tinha a fábrica da Braspérola, que era até 2001, ela funcionou no Espírito Santo, mas foi desativada. Teve outra fábrica que ela era aqui de Sorocaba, que ela foi desativada em 1950. Com a chegada aí da fibra sintética, aí a fábrica não teve mais grandes pedidos e fechou. O nome dela era Teba Têxtil, né? Então ela fechou também. Então, linho no Brasil não tem. Mas a gente ainda tem, né, na região do Rio Grande do Sul, a recuperação o resgate cultural da produção do linho. Né? Tem cidades que ainda fazem a festa do linho, tudo voltado para o linho, mas não tem a produção em si mesmo para exportação ou para consumo ali, para venda, né, interna no Brasil, não tem mais. Eu peguei como exemplo aqui de uma marca brasileira, essa marca é de Juiz de Fora, né? Tecla Brands. Eles produzem peças de linho. A gente não está ganhando merchandising, não, tá, gente? Essa propaganda é completamente aleatória, só assim, título de exemplo mesmo. E aí eles dizem, ó, que traz o linho da Europa, principalmente França, Bruxelas, né? Para a produção deles, né? E o linho é uma fibra que ela é muito interessante, né? Por conta dessa questão da possibilidade do tingimento natural, que hoje, né? Tem quem trabalha com slow fashion, né? A gente estava vendo a questão das tintureiras, as pessoas que trabalham com processos manuais de tingimento, né? É uma fibra muito procurada por isso, né? O tecido de linho. As marcas slow fashion, elas gostam muito de trabalhar com linho. É uma fibra muito nobre, né? Que tem um caimento, né? O linho tem um caimento, tem é muito bonito, né? Esteticamente falando, o linho é muito bonito. Aí essa marca aqui é interessante que eu estava vendo aqui as peças, né? Quando a gente imagina roupa de linho, é muito interessante que você já tem, não vou dizer padrão, né? Mas essa coisa da roupa mais clean, né? Dessa estética mais despojada, porque o linho ele amarrota muito, né? Tem aquela coisa do amassado do linho, né? E é uma fibra muito cara, né? Isso, a gente quando fala isso, dá para entender você ir na loja comprar um corte de linho, e tá lá o preço 80, agora deve estar até mais, né? Mais de 120, 140 reais por conta dessa questão do aumento do dólar, né? Mas é uma fibra muito cara e muito durável, né, Jussara? Muito cara, muito durável, e se você ainda tem que ficar um pouco esperto, né? Porque às vezes ela não é nem pura, né? 100% pura. Porque hoje tá misturando muito a viscose no meio do linho para dar uma quebrada. Você tem várias fibras, tem o viscolinho, tem como é que é? Linhodão. Linhodão, viscolinho. Com algodão. O mais comum é o linho e a viscose. Né? Você pode ver aí que até no anúncio lá ele colocou o cupro, né?
no slide anterior estava o cupro e o modal, né? Que o modal também vem aí para ser misturado um pouco ao linho para poder dar uma quebrada naquela parte. Porque o linho ele é uma fibra seca. Ele tem 70% de celulose. Para transpiração, ele é ótimo. É uma fibra leve para um tecido leve e vai te dar uma estrutura para um tecido, mas que ao mesmo tempo vai te dar um conforto de temperatura bem grande. Só que a contrapartida do linho é engraçado que hoje a gente valoriza. Por quê? Porque hoje a sociedade vê o natural, né? Tudo que é natural é valorizado. Mas foi uma época em que não era assim. Credo, era passar a mão num ferro para poder passar um linho e tinha que andar passado e engomado, né? Não era amarrotado. O chique não era o amarrotado. Hoje não. Hoje a gente está na era do natural, então amarrotado tem valor. Mas foi-se que tinha que andar impecável, quinado. Todas as partes da peça quinada. E não tem um tecido melhor para se fazer quina, né, do que o linho. Porque ele tem uma resistência. A fibra dele é uma fibra oca por dentro. Então, quando você passa o ferro e ela dobra, ela não vai voltar. Ela vai frisar ali. Até que entre água e ela incha e volta ao seu estado normal. Né? Mas até que isso aconteça, ela fica ali, rígida. Então, as mudanças que a sociedade foi fazendo jogou por terra muita coisa que hoje a gente está valorizando a duras penas, né? Hoje a gente valoriza as duras penas. E se você for ver a produção de linho e a produção de algodão, o linho ele é muito mais ecológico do que o algodão. Muito mais. E muito mais ecológico do que o linho e o algodão é o cânhamo, que também consegue desenvolver um tecido brilhante, um linho também, né? Um linho de cânhamo, com aspecto muito gostoso, com conforto, né? De temperatura também muito bom, conforto de toque, vestibilidade, tudo mais maravilhoso. Mas que a indústria não desenvolveu para essas fibras, né? Para essa parte do vegetal, essas fibras vegetais, desenvolveu para o algodão. Aqui no Brasil, né? Porque tem em vários lugares do mundo, né? O cânhamo é bastante utilizado, né? Inclusive nessa questão da antiguidade, né? É a primeira produção agrícola humana que não é para alimentação foi o cânhamo, né? Cânhamo. É a produção do cânhamo. A China é um grande produtor de cânhamo. Do linho, a gente tem aí os maiores produtores a Rússia e os estados bálticos como maior produtor. Aí vem as classificações, né? Porque a gente tem as classificações aí. A França, a Alemanha e a República Tcheca só produz para si mesmo. A Holanda só produz boa semente do linho, então ela exporta muita semente para replantio. E a Europa Ocidental é o melhor linho. Por que será, né? O clima, ele é o principal fator da fibra crescer longa, né, e ter maior resistência. Então, a Europa Ocidental ela tem um clima bastante favorável para a produção do linho. E por conta disso, né, dessa demanda aí, e também nessa região, a tecnologia se desenvolveu mais. Então, lá eles conseguem tratar a fibra, beneficiar, manufaturar a fibra com mais destreza, né? Já tem ali as técnicas bem estruturadas, bem colocadas. E aí a gente cai na questão
das classificações, né? Um linho de primeira, um linho de segunda, um linho egípcio, algodão egípcio, não sei o que e tal. Mas mais por conta do clima. Vamos agora para outra fibra, né? Vamos falar de outra fibra agora. E se não, se deixar, né? Vai conversar aqui sobre linho pro resto da vida. Vai Amém. ficar a noite inteira aqui só falando de linho. Nem cheguei a falar do processo todo, como é para fazer a fibra do linho, né? Bom, vocês vão ter que assistir a aula de tecnologia têxtil. Quem não estuda no IF Sul de Minas vai vir fazer um curso com a gente para poder ter uma aula de tecnologia têxtil. Que é um dos pequenos assuntos das várias pautas que a gente trata durante um semestre. Pois é. Nossa Senhora. Mas, enfim, aí, olha, essa imagem aí é uma túnica. Olha que interessante, essa roupa aí já é uma roupa cuja modelagem é mais simples do que a anterior, em termos de modelagem, né? Porque ela não é uma modelagem que procura seguir o corpo humano. Ela dá prioridade ao aproveitamento do tecido, no tamanho desse tecido produzido, né? Ali no tear. Tá entendendo? Né? Ele tem ali uma manga, mas essa manga ali, eu nem sei, com certeza ela não é recortada, ela é um acréscimo, né, de tecido ali. O decote é um lasco, né, de tecido que enfia a cabeça. Mas o tecido é um tecido que tem uma trama muito trabalhada, ele tem a estampa na trama, né? A gente chamaria isso de brocado, né, Gisele? Né? Tem uma estampa na trama. Ele é uma túnica infantil. É um jaquar, é meio que um jacquard, né? Brocada é quando... Isso. É meio um jacquard. É uma túnica de lã, uma túnica infantil, é do século VI. E é também na região do Egito. Né? É uma roupa encontrada em sítios arqueológicos, tudo acha dentro de tumba, né? De tumbas de cristãos do Egito. E aqui nós temos a lã. Né? A lã. Aí embaixo tem a franja, né? E aí é o tecido feito de lã, que é uma fibra de origem agora não mais vegetal, mas de origem animal. Não tem a descrição lá no museu, o Museu Bizantino, né, que foi aonde nós encontramos essa referência, não tem a descrição do tipo de lã, né, de qual foi o bichinho que deu o pelo para poder fazer essa lã aí. Mas é origem animal. Aí deixa brechas, né, pra gente ficar soltando a imaginação. Fechado o seu microfone. Aí deixa brecha, né, pra gente ficar soltando a imaginação e fazer uma pesquisa de quais eram os ovinos daquela época, onde que ela foi achada naquela época, qual era o ovino que estava ali naquela região com mais intensidade, porque e também você consegue fazer essa pesquisa olhando aí pelo DNA da fibra. Você consegue identificar, né? Por quê? Porque muda muito a espessura, o tamanho, muda muito de animal para animal, do que ele come, do clima que ele tá, da raça, da parte que foi tirada a lã, tudo tem a sua característica, né? E interfere aí no resultado final. Então, é bem curioso, né? A gente pensar que uma fibra naquela época já se tratava uma fibra vegetal para um tipo de tecido
e se já tinha outra alternativa, que era a fibra animal, né? Que era a fibra da lã, né? Que foi aí vamos falar, as matriarcas da indústria têxtil, vamos falar assim, que eram as pioneiras, as fibras pioneiras. E hoje a gente tem umas 80 mil tipos de composição de fibras químicas que a gente nem sabe denominar, cada uma para uma especialidade diferente, né? E nessa época era tecido e cor, né, Beth? Diferenciava muito classe pela cor, né? Quem detinha um tecido de cor era uma pessoa de posse maior, não era? Separava pela classe? Como era? Sim, porque se o tecido já era difícil de ser produzido, porque você demanda de quantidade de, de pelo, né, de lã, para conseguir fazer essa peça. Para conseguir tingi-la, você ainda precisa de mais recursos, de mobilização de mais recursos ainda, né? Então, todos esses elementos, quando você vê a cor, quanto mais diferente essa cor da cor original da matéria-prima, mais recurso você tem investido aí. Quanto mais a trama tem desenhos diferentes, porque aí vai demorar mais tempo para ser tecida. Né? Então, isso tudo vai agregando valor a esse produto. E aí você pensar que nessa época já havia todo esse trabalho de desenho, né, em cima de uma lã, é algo espetacular. E com aqueles tiares rústicos, né? Se perdeu muita coisa na indústria, né? A industrialização mesmo perdeu a história de famílias. Eu acompanho assim agora trazendo um pouco para perto, né, da gente. A minha família é uma família de artesãos, de tecimento mesmo, né? Minha avó era tecelã. As histórias que a minha mãe conta, histórias de roda de conversa que acontecia ali no entorno do tiar, eu não vou ter essa oportunidade de passar para os meus filhos porque eu não tenho mais um tiar. Hoje o que sobrou da herança da minha avó é uma roda de tiar e uma carda. Então, assim, e a gente nem se reúne para poder fazer nada. Junto com a indústria, a gente tem que pensar que se perdeu ali também muitos valores, porque nessas conversas entre mãe e filha também se foram se perdendo valores, né, Beth? A estrutura familiar ali na hora de estar atuando, Não, né? E aí você reforça aquele papo que a gente estava falando antes, né? De que o tecer era uma atividade doméstica, né? Que era uma das atividades domésticas realizadas em casa. Com o tempo, acabava ficando mais voltada para a mulher, mas quanto mais você vai para o passado, mais e mais simples são as famílias mais de trabalhadores, não famílias, porque afinal de contas só trabalha pobre, né? Ao longo da história é isso que a gente vê, né? Porque rico não trabalha mesmo, rico é rico, não trabalha. Então todos de uma família trabalhadora acabavam tendo que saber tecer, saber fiar, para, em algum intervalo da vida cotidiana, poder realizar aquela ação. Agora, isso que você está falando aí da questão das histórias, também tem o seguinte, com relação às técnicas de costura. As técnicas de costura, muitas dessas técnicas se perderam, você tem até estudos direcionados para essas questões dessas técnicas, né? de técnicas não só de costura, mas de produção de renda. Até semana passada a gente estava falando
de um livro, né, que foi lançado agora, super interessante, sobre essa coisa da técnica da renda. Mas essas técnicas de costura, as que sobreviveram, nós vemos, olha que coisa interessante. Para a maioria da população, para a produção, né, para o consumo de massa, os tecidos são tecidos mais baratos, então são tecidos mais com menos trabalho, assim como a roupa. Assim como a roupa. É uma roupa que tem menos trabalho nela. Menos trabalho no sentido de tempo de uma pessoa sobre aquela roupa e no sentido de máquinas também ali. Então, são roupas mais simples, são técnicas mais simples. Agora, as roupas mais caras, as roupas de alfaiataria, que a gente chama, né? Elas são técnicas manuais, são feitas em técnicas manuais, né? Um terno masculino de alfaiataria, feito por uma grande maison, né, num grande marca de alfaiataria, ele é todo feito à mão, até as casas, né? A casa inglesa, né? Aprende-se a fazer essas coisas na mão. Então, é muito interessante porque essas técnicas eram técnicas que eram de todos, era uma coisa coletiva. Até a Nina Sargasso falou sobre isso no Passos para a Moda no passado, né? Quando ela se apresentou com a gente, né? Ela falando dessa memória das técnicas manuais que era de toda a família, né? E essas técnicas acabaram ficando no mundo atual, no mundo contemporâneo, elas ficam dentro de ateliês para grupos sociais específicos que podem pagar por essas técnicas, né? Porque nós vivemos num mundo capitalista onde tempo é dinheiro. Então, você não pode... Né? Quem é que compra tecido para levar para uma costureira, né? E isso também é uma coisa interessante, né? Porque a gente acaba desvalorizando o trabalho dessa costureira. Quando você vai numa loja, você compra uma roupa mais barata do que uma costureira faz. Mas aí você não está dando o valor de todo o trabalho que aquela costureira vai ter, porque é ela que vai modelar, né? As técnicas que ela vai utilizar para fazer os acabamentos, um acabamento que é uma roupa tua exclusiva, que outra pessoa não tem, né? E a gente vai perdendo, né, essa dimensão, toda essa dimensão. Há uma desvalorização que acaba que hoje quem domina essas técnicas, igual você falou, é uma pessoa valorizada, mas pouco procurada, né? Ou procurada por uma elite, né? Um grupo de uma classe social, não é para todos. Aí a gente deixa de ser, é uma coisa meio que estranha, né? Uma desmocratização, sei lá se existe, uma desmocracia, sei lá se existe essa palavra, mas a pessoa aprende ali, a classe mais baixa que aprende, mas ela mesma não tem acesso, ela não consegue ter acesso, né? Ela não busca pode. uma classe mais alta. Então, novamente, aí a gente vê a questão E da é exploração. um bem cultural importante, né? Tanto dessas heranças de memória, né? De memória da nossa história, né? E que não pode ter. Nós somos impedidos de dar vazão à nossa memória e de cultivar a nossa memória até pelo uso dela. Né? Nós não podemos. Quem pode são aqueles que podem pagar por essa memória, pelo uso dessa memória. Né? É muito triste. E a fibra da lã? Fala aí. Olha, fibra da lã, ela tem
N características, né? Além da lã, ela ainda solta a lanolina, né? Que a gente adora para passar nos cabelos. Mas ela tem um problema. Para limpar, separar a lã da lanolina e também para tirar ali capim, que acaba ficando no meio do pelo, né? Do animal que estava ali no meio, acaba usando muito produto químico, né? Ácido clorídrico é usado. Ácido sulfúrico é usado para poder destruir esses capins nesse processo de lavagem. Depois é usada a nafta para poder fazer a separação aí da graxa, que é a lanolina em si, né? Então já é uma fibra um pouco mais poluente no processo de transformação da fibra em tecido. Em contrapartida, também eu gosto bastante de falar sobre isso, que a fibra da lã ela é pioneira no processo de reciclagem, né? Já na Segunda Guerra Mundial, foi uma das estratégias que eles acharam para poder produzir de novo peças, porque não tinha fibra, estava em escassez de tudo, não tinha nada, na verdade, né? A guerra foi acabando com vários recursos, então o que eles pegavam? Pegavam roupas, principalmente de lã, né, que tinha mais valor, para poder triturar e refazer de novo nos casacos, né? Muitas vezes casacos de feltro, de lã, né? Foi um dos primeiros processos aí que foi desenvolvido para essa finalidade. Então, ela tem aí a sua trajetória de reciclagem, ela já demonstra aí uma pegada. É uma fibra bastante duradoura também. Ela não se degrada com tanta facilidade num ambiente comum, tá, gente? Não ambiente sem oxigênio. No ambiente comum, ela não se degrada com tanta facilidade como as fibras vegetais. Tá? Ela tem uma durabilidade. Quem tem um casaco de lã é um casaco de herança. Por isso que penhorava a roupa de lã, né, Beth? Penhorava e quando melhorava a condição financeira, ia lá e comprava de volta. E depois penhorava de volta. Daí é a história do casaco de Marx, né? O livro lá. E aí a gente entra na questão da memória, né? A gente está resgatando aqui memória, já fica aqui um spoiler, né? Modernidade, agora é falar spoiler, né? Spoiler para o Passos para a Moda desse ano, né? Moda em memória, trazendo outras histórias, que é o que mais a gente tem, graças à nossa trajetória de vida, é história, né? A gente tem muitas para resgatar por aí. Então é essa questão. E nós, brasileiros, a gente tem uma produção bastante. Não é muito grande. Foi 63 milhões em 2017 de exportação. Mas tá bom, né? Pelo menos a gente está exportando. Rio Grande do Sul, que é um dos grandes produtores, mas Nordeste também. Né? Então, são as duas regiões aí maiores produtoras. Tem caído a produção. Qual tipo de lã? No Nordeste é mais a cabra, no Sul é ovelha. E aí, só que do Sul tá caindo, porque o pessoal também tá deixando de fazer pra lã e pra pegar carne, né? Explorar a carne da ovelha. Então, estão mudando o foco, então tá caindo um pouco. Mas a balança, produção tem disso, né? Uma hora é um produto, uma hora é outro produto. Mas o que interessa é que a gente tenha as produções de lã no Brasil, sim, tá? Então isso é bem legal. De acordo com a Embrapa, foi 63 milhões em 2017. E as regiões maiores produtoras é o Rio Grande do Sul e o Nordeste. Agora a gente pode passar para nossa... Essa que a Beth está mostrando é um trabalho das Mãos Tiqueiras, né? Que é um projeto que é um resgate cultural no processo de trabalhar com
com a lã. Então, para quem interessar, visita o site das meninas, né? Um aprendizado em tanto. Entrar dentro da página delas e ver como que é o processo em si. E é Isso aqui aí pertinho, né? é de São Paulo, de São José dos Campos. É um pulinho. É ali. É ali de Mineiro. E aí a gente pode passar para a próxima, né, Beth? Que é a fibra da seda. A gente acaba achando que é o mais distante da gente, Brasil, né? Seda. Seda a gente sempre imagina coisa de oriental, né? Oriente. E, no entanto, qual a surpresa da seda para a gente? Essa peça aí é um vestido acolchoado com fio de seda, né? Com fio, aí tem um nome ali chinês, que é da dinastia Han. Dinastia Han na antiguidade, né? No período que a gente chama de antiguidade aqui, em termos de história tradicional, né? A primeira dinastia que você tem registro histórico, registro no sentido de ter artefatos que ficaram preservados, né? É essa dinastia lá na China. Então isso aí é uma peça que o que a gente chama de modo geral de que seria o kimono, né? Kimono, apesar de ser japonês, mas que tem esse desenho de peça meio retangular, né? E o que dá volume é a quantidade de tecido. Geral, como é seda, é um tecido mais fino, né? Ele tem várias camadas, muitas vezes é acolchoado, como é o caso aqui. É uma peça que ela tem recortes, né? Tem uma gola e ele é transpassado, né? Com um trabalho de seda muito minucioso também na trama, o beneficiamento, né, é na trama, né? Você tem um desenho na trama, não é uma estampa pintada, é uma estampa na trama, tramada. Então, é bem interessante de se observar. E a seda, por mais que a gente tenha essa visão no senso comum de que é uma fibra, né, ligada às questões orientais, é uma fibra que tem muito a ver com o Brasil de hoje, né? Eu costumo dizer que a seda foi chinesa, agora a seda é brasileira. A Beth caiu, a internet da Beth acabou de cair. Ela volta em breve. Ela foi ali. Mas enquanto ela volta, eu vou comentando aqui com vocês. A seda, de acordo com a reportagem Caminho do Campo, hoje a produção da seda no Brasil, ela está bastante concentrada no estado do Paraná, do Mato Grosso e de São Paulo. Paraná detém 83%, São Paulo 12% e demais para 4,7% para Mato Grosso. O estado do Paraná, ele é o maior produtor de seda do hemisfério ocidental. Mas isso não é o mais interessante. O mais interessante é a qualidade da seda produzida aqui. Se na China um casulo produz 6.000 metros de seda, porque a seda ela é o único filamento contínuo, né? O único filamento natural contínuo, ou seja, não é uma seda picada, não é uma fibra picada, ela é um filamento contínuo, né? Então,
A Beth voltou. Ela foi ali e já voltou. Voltei. Voltou. Ela não é um filamento picado. Então, as sedas produzidas pela China, geralmente um casulo é 6.000 metros. 600 metros. 6.000 não, 600. Aqui, a nossa seda é 1.200. Mas não só isso. A nossa seda é mais branca. A seda do Brasil, ela tem um pouco mais de qualidade, tá? Então, se a China tinha seda, né, era o país da seda, agora nós somos o país da seda de qualidade, né? Arrasamos, né, Beth, nessa parte. E aí eu tava falando para eles aqui, Beth, enquanto você não vinha, que o Paraná, ele é considerado o maior produtor de fibra de seda da Europa Ocidental. Ele detém 83% da produção nacional, segundo São Paulo, depois Mato Grosso. E aí explicando para eles aqui que entre as qualidades, o casulo produzido na China, ele tem 600 metros e aqui no Brasil 1.200. E a nossa mais branca. Então, uma qualidade. Mas essa não é a grande sacada da seda do meu ponto de vista, né? Qualidade é uma coisa. O que é mais interessante é que é a maneira como a fibra da seda ela é produzida. Ela foi colocada numa região, a região hoje chama Vale da Seda, ela abriga 29 municípios. Quem produz a seda no Brasil são pequenos agricultores familiares. A estrutura e a logística que eles arrumam para poder fazer essa produção da seda acontecer E esse sistema de cooperativa, né? Então, assim, existe ali um trabalho justo envolvido, né? Não é um trabalho de exploração, é um trabalho de valorização do trabalho daquelas pessoas que já tinham essa técnica de produção da seda. E eles só fizeram agariar, né, a aumentar essa produção ali. E o resultado disso é a qualidade, né? A gente vê em números, né? A qualidade e a quantidade de monofilamento que tem ali naquele casulo. Era uma região que não tinha tanta perspectiva, né, de trabalho, e que se desenvolveu e tem se desenvolvido por conta desse setor da silvicultura. E aí a gente tem aqui, né, a Beth vai colocar para vocês aí uma das maiores fábricas de produção de seda, né, daqui do Brasil, que trabalha com essa região, propriamente com essa região, que é a Abratac. Né, a indústria da seda trabalha aí. A maior indústria produtiva de seda, né, é a Abratac. Então, assim, fico muito feliz em ver uma fibra e um tecido sendo desenvolvido por brasileiros e com uma qualidade sem deixar nada a desejar e sendo valorizado no mercado externo, que é o melhor. E isso é bem interessante, né, Jussara? Essa questão deles conseguirem vender vários produtos da seda, essa coisa de ser do pequeno produtor, né? Que você tem essa possibilidade, né, do sistema de cooperativa, da questão, porque quando a gente pensa na questão ambiental, infelizmente, as pessoas acham que questão ambiental tem só a ver com o meio ambiente estrito sensu, né? A questão da preservação da natureza. Mas a gente tem que falar também do humano, né? Das questões sociais aí envolvidas. E quando você tem o trabalho desenvolvido por cooperativa, o trabalho desenvolvido na agricultura familiar, que lá na Europa, né, que produz o linho, né, e quase todo o linho, e o linho de melhor qualidade, é agricultura familiar. Né? Aqui no Brasil,
as plantações de algodão não são agricultura familiar, é grande produtor, Não né? mesmo. São latifúndios, né? Então, olha que interessante isso, né? Como é que você tem o algodão, que é uma matéria-prima, que ela é muito mais utilizada extensivamente na indústria, e por isso ela acaba utilizando uma forma de trabalho, utilizando uma forma de organização da propriedade que acaba sendo muito mais que é injusta, enquanto você tem a seda, que é um produto que é mais nobre, mas, por outro lado, utiliza uma mão de obra que que tem uma relação mais justa com a empresa, que utiliza uma divisão do trabalho divisão de propriedade também mais justa. Então, isso é bem interessante da gente pensar como é que essas coisas, e até para a gente poder direcionar o nosso consumo. É lógico. Oi. Tem algumas pessoas que acham, que condenam aí a produção da seda, por conta que acaba matando a crisália, né? Na hora de extrair a fibra. Mas tem a produção da seda silvestre, em que a crisália ela não é morta, né? A seda silvestre ela é um pouco mais barata, mas ela não desvaloriza em nada também. Mas a grande questão também é o seguinte: quando você coloca em peso que uma largata leva ali 70 dias para fazer o seu desenvolvimento nos 4 ciclos dela, né? Do largato até a borboleta. E que cada borboleta posta 500 ovos. E que aquilo ali é uma produção que alimenta várias famílias que estavam em situação complicada, né? De ter um equilíbrio digno de viver. E que aquele tipo de produção não interfere no bioma da região, porque é tudo feito em viveiro. Né? Então, aquilo ali não interfere no bioma ali de onde a região está, como muitas monoculturas interferem. O único ponto negativo é o matar a crisália, né, no processo de extração. Mas tirando essa parte, não vejo, né, um fator tão complicador quanto em outros processos. Aí existem as pessoas que falam, não aceitam isso, né? Mas mata o bicho, mas compra uma roupa de viscose. Aí eu fico pensando, gente, o produto químico que tem para desenvolver uma viscose não mata só uma crisália. Ele mata um bioma praticamente inteiro, se aquele material não for tratado antes de jogar no rio. Trata-se de derrubada de árvore. Muitas das vezes não é árvore de plantio, é árvore nativa. A celulose é vinda de árvore nativa. Então ali você não está matando só uma borboleta. Você está matando toda uma cadeia, né? Todo um bioma, uma biota ali daquela região onde está interferindo. Se você for olhar um outro tipo de produção, de um poliéster, por exemplo, também está tão criminoso quanto. Né? Então, entre todas, existe o ponto negativo, mas fazendo um comparativo, não tem nenhum tipo de fibra que você vá procurar na face da terra que não tenha impacto. Todo vai ter um problema.
E também não tem nenhum tipo de fibra 100% em tudo. Sempre alguma vai ter um ponto negativo. Então, entre esse balanço de lá e de cá, a seda tem se demonstrado uma fibra bem amigável, né? Tanto as questões sociais quanto também as questões ambientais. Mais amigável do que muitas mesmo, né? Se está certo ou se está errado, aí é o julgamento de cada um dentro da vivência de cada um. Mas cabe avaliar aí ambos os lados, né? A gente tem que ser aberto a avaliar ambos os lados. Mas eu fico bem feliz, pelo menos do desenvolvimento que está tendo naquela região para aquelas pessoas que talvez não tinham nenhuma perspectiva de vida e agora tem, né? Isso é bem bacana. E ver um produto sendo desenvolvido por agricultura familiar, né? Que às vezes não é tão visto como qualidade. Quando você fala, o produto é de agricultura qualidade, familiar, a pessoa já acha que é um produto mais rústico. E não é. Não tem nada a ver. É justamente ao contrário, é um produto com história. É diferente. É um produto que carrega ali a marca da essência de muitas pessoas ali. Não é a marca de uma máquina, é a marca de pessoas. Isso é muito importante. Meu amor. Oi, a gente já passou do tempo. Eu sei. Falando isso. Tá. Sei que você adora prosear comigo, né? Mas. Sim. Gente, a nossa conversa, então, era para chamar a atenção de vocês, né? Para essas possibilidades do antigo novo. Vamos falar assim, né? O antigo novo. E uma valorização dessas fibras que deixaram de ser valorizadas ao longo do tempo. Deixaram de ser valorizadas pelo seu processo produtivo, que é mais trabalhoso, deixaram de ser valorizadas pelo seu processo, pelas histórias que não acontecem mais, mas que vale aí uma observação da gente quanto a essa situação toda, né? E valorizar aquilo que precisa ser valorizado. A Beth, ontem essa frase saiu e hoje a Beth repetiu essa mesma frase sobre o meio ambiente. E eu gostaria de fazer só um adendo aqui, a gente já vai caminhar, se tiver perguntas eu já vou ler, e a gente já vai caminhar para o final. Meio ambiente, gente, não tem nada a ver com... Não é só mato, não é só verde. O meio ambiente é onde você está. A sua casa é o meio ambiente, a sua cidade é o meio ambiente, a sua escola é o meio ambiente. Aonde a gente está aqui agora, nesse lugar virtual, é um meio ambiente virtual, mas é um meio ambiente. E a gente tem como obrigação cuidar do nosso meio ambiente. Cuidar um dos outros significa preservar para futuras gerações, preservar para nós, né? Quem não quer preservar para a futura geração, que preserve para você, preserve para seu pai, para sua mãe, para seu irmão, para seu primo, para seu cachorro, papagaio, periquito, para quem for, mas preserve para quem está ao seu redor, cuide de onde está ao seu redor. Meio ambiente não é só mato e bicho. Meio ambiente é onde o homem está inserido, aonde você está inserida. Não importa o lugar. Então não adianta você cuidar bem de uma árvore e tratar mal uma pessoa. Não adianta você cuidar bem do cachorro na rua, mas nem cumprimentar o vizinho do lado. Então a gente tem que manter um equilíbrio. Sempre. E não adianta você ser muito bom alunos, né? Devo estar falando aí para alunos, mas não colocar isso em prática ao longo da vida. Nós estamos entrando
numa era em que, se a gente não se der as mãos para cuidar do nosso meio ambiente, nós vamos ficar doente. Não só fisicamente, físico, né? Físico e mente também, né? Nossa, agora eu fiquei muito chique. Enfim, é isso a minha mensagem, né? Então, desvincule que meio ambiente é só mato e verde, mato e bicho. Meio ambiente não é isso. Meio ambiente é tudo. Então, faz a sua parte. Se for pouco, não tem problema. Faz o que der conta. Que outra pessoa também faz o que der conta, né? Vamos ter escolhas mais assertivas, valorizando quem é da nossa gente. Valorizando as pessoas que estão aqui com a gente. Para o impacto na gente não ser maior do que já está acontecendo, tá? Então é isso, na mensagem de hoje. Quanto às escolhas de fibras, né, e tecidos, se tiver oportunidade, sempre avalie qual é aquela peça que você vai ficar com ela mais tempo. Não descarte com facilidade, porque para uma blusa chegar até você, ela provavelmente já viajou o Brasil, o mundo todo. Ela já foi em lugar que você nunca vai. A sua roupa já foi. Então, guarde, use, explore. Faça como lá no antigamente, que uma peça de roupa virava pano de chão e ali ela sumia. Né? A gente aproveitava até a última da última instância. Então, é esse o conselho que eu dou para todos. Independente da fibra que vocês acharem que é melhor para a vida de vocês, porque não existe uma certa, use a peça por muito tempo. Isso já vai ajudar bastante. Beth. É isso. Então, é bem legal essa coisa da gente pensar, né, na moda, muito mais do que essa indústria passageira, né? A gente tentar entender que o comportamento, a moda, ela é um comportamento, e se nós tivermos um comportamento mais consciente em relação a quem faz a nossa roupa, valorizando, né? Desconfie sempre de produto barato. Produto barato é desrespeito com o meio ambiente, é desrespeito com o trabalhador que fez a roupa, é desrespeito com, ou sonegação de imposto, alguma coisa tem aí por trás. Desconfie sempre, né, do produto barato, pense sempre que tem um ser humano, que tem uma família, que tem uma história que precisa, né, que está por trás daquele produto, que tem mãos humanas, né, que ajudaram a criar, que ajudaram a pensar, né, os produtos de moda são produtos de uma cadeia produtiva enorme. O Brasil é um dos únicos países que tem toda essa cadeia, né, Jussara? E que tem a maior cadeia, né? Então, é a empresa, é a indústria que mais fornece o primeiro emprego, que mais emprega mulher, né? Então, a gente precisa pensar a moda sobre vários aspectos, além da questão apenas de visualidade, né? Moda é muito mais do que isso. Isso. Tem algumas questões aqui, vou ler para nós. Vamos lá. A Érica Paz. No caso do linho, assim como o algodão, muda as características do produto final do tecido de acordo com as espécies. De acordo com as espécies, como o algodão egípcio, vou deixar a Beth responder porque minha cachorra tá dando opinião. Olha só, a grande questão vai ser a qualidade do fio, né, produzido, não é isso, Jussara?
a partir dessas espécies, porque elas vão, porque algodão, por exemplo, algodão é uma planta que você tem ela tem na América, ela tem na Europa, tem na África, tem na Ásia, né? Você tem vários continentes onde você tem a planta algodão. Tem algumas diferenças, mas é algodão. Então, esse algodão, ele vai ter propriedades diferentes. E a fibra, né, Jussara? Dependendo de como você vai fazer a torção, de quantas fibras vão estar ali naquele fio, né? Tudo isso vai dar características próprias para aquele fio que vai produzir aquele tecido. Tudo isso vai depender do quê? Você quer esse tecido para quê? É porque você vai escolher o tecido a partir do que você quer que aquela, no caso, né, do vestuário, que aquela roupa tenha, o tipo de caimento. Então, você vai querer um tecido mais pesado, você quer um tecido mais leve, você quer um tecido encorpado, você quer um tecido mais fluido, você quer um tecido que brilhe, você quer um tecido que não brilhe. Toda o que vai ser bom ou o que não vai ser bom nesse tecido depende do produto que você tem. O bom é o quê? É durável? O bom é o quê? É confortável? E outra coisa também que interfere, né, no produto final, o clima interfere na cor, o tempo de maturação, o tempo de secagem do linho interfere na cor final dele, a qualidade, né, a espécie do linho ali que você está trabalhando também interfere na cor do linho, natural do linho final. Então é uma somatória de várias coisas aí, Érica, que no resumir da ópera aí você tem produtos diferentes, né? De origens, de tecnologias, técnicas e locais diferentes. Porque colocar assim numa hierarquia de que aquele é o melhor ou aquele é o pior, vai depender de qual a direção você quer para esse produto. Igual, tem uma questão na seda, por exemplo, o que faz a seda brasileira nessa região ali do Paraná que a Jussara estava falando ser tão boa, né? É a questão da qualidade da folha da amoreira que as bichinhas lá se alimentam para criar lá o casulo. Olha que coisa interessante, né? Então, tudo isso, essas fibras naturais, elas vão depender de questões relativas à natureza dali, daquele lugar em específico, daquela produção, como essa natureza vai interferir. Então, até para isso, a degradação da natureza é ruim, né? Porque a gente acaba degradando a natureza e acaba não conseguindo mais produzir produtos de qualidade que a gente gostaria de consumir. Né? É a contradição do capitalismo, né? Porque acaba destruindo aquilo que é necessário para que, né, gere uma parte do produto. Por outro lado, você tem também os produtos químicos que serão utilizados, né? E também tem uma coisa muito certa, Érica. Nessa indústria, tem muito a ver também com a propaganda, né? Quando fala assim, esse é melhor do que o outro, também tem muito a ver com a propaganda que se investe para se criar o senso comum de que aquele produto é melhor do que o outro. Eu vou colocar o formulário, né, para as meninas. Outra pergunta da Érica, um comentário, eu acho. É um comentário. O artesanato familiar é uma forma de identificar a família, a história da família, cada característica, padrão e a preferência de cor, de enxovais, de casamento são um exemplo que carregam muito significado.
A professora Flávia Jussara, você sabe dizer se a Seda Nacional de Produção da Agricultura Familiar traz essas informações nas etiquetas das roupas? Não sei te falar, Flávia. Eu sei que tem algo. Para a Brataque, você vai comprar a seda da Brataque. A Brataque já conta lá na história do site dela toda a estratégia que ela tem, né? Que é esse desenvolvimento. Uma que é menor, mas não tão importante quanto é a Casulo Feliz. A Casulo Feliz traz com mais intensidade esse descritivo ali, tá? Então, assim, as meninas estão falando que tá dando um eco aqui, peraí. Deixa eu fechar aqui. Então, quanto maior a empresa, se perde um pouco, né, essas informações. Quanto menor, parece que mais valorizado nessa questão. Bom, Jussara, pode isso aí é falar. uma coisa que a gente chama super atenção nas nossas aulas, né? Dessa coisa da profissionalização da produção. Nesse sentido, ainda há muito pecado, né, na formação, dessa coisa da gestão, né? Ah, Como organizar a etiqueta, a gente sempre bate muito nisso, né? Aquela coisa do propósito da empresa. Muitas vezes, Flávia, a gente abre, hoje em dia, toda empresa tem que ter um site. Como é que esse site está? Ele está bem, tem todas as informações ali que o consumidor precisa ter para adquirir esse produto. Aí a gente vê que tem muito site, você, Flávia, né, que trabalha com isso, né, sabe disso, que é muito amador em termos das informações. Isso tem que ter muita política pública atrás, né? E em 2000 foi quando 2012, né? Nós tivemos o plano da indústria criativa. A gente trabalha muito com ele em aula, né, o Jussara? A moda é do setor criativo da criativo. produção, né? E ter uma política pública voltada para todos os setores, né, da economia é importante. Mas a moda é um dos setores que mais empregam. Então, se houvessem, né, se existissem políticas públicas para esse setor, acredito que esse tipo de coisa ia ser muito relevante, né? As informações no produto, o design de moda é um campo muito novo, né? Então, a formação nessa área ainda é muito nova. A gente ainda briga muito com isso, né, Jussara? Da questão de profissionalização, de saber falar o nome do produto corretamente. Não é uma golinha, é uma gola, pererê, pererê, pororó, pororó. Então, porque essa ideia da empresa familiar, né, acaba não gerando uma profissionalização. Acredito eu que com o tempo, com a existência e o melhoramento, né, dos cursos de formação em produção de moda, em produção do vestuário, em modelagem do vestuário, em design de moda, você vai ter uma melhor organização da produção também, né? Isso vai impactar na produção. Você sabe o que eu sempre falo com os alunos, principalmente de empreendedorismo, né, na aula de gestão, que é bem importante ficar antenado aos movimentos que a sociedade dá. Há um tempo atrás, quando você fazia curso de administração, e eu sou dessa época, a gente preocupava com números. Então a gente tinha o vilão e o maior cobrança era em cima da matemática financeira. Hoje já é você observar as pessoas. Um administrador hoje não faz nada se ele não souber observar as pessoas. E isso acaba refletindo também na forma como uma empresa séria se reporta aos seus clientes.
Não existem empresas e empresas, né? Uma empresa que ela tem maior transparência, ela é uma exigência não só do mercado, mas também pelas ISOs, né? Que cada vez está mais a cobrança e a questão de se colocar como uma ISO, ter uma ISO, já exige que as empresas tenham ali uma postura diferenciada com relação ao seu mercado. E principalmente a valorização da sociedade no seu entorno e dos seus clientes, fornecedores. Então, acredito que para a Brataque estar abarcando e sendo parceiro desse projeto do Vale da Seda, provavelmente é uma empresa muito séria. Não te respondo isso com certeza, Flávia, porque eu não investiguei essa pergunta, mas fica aí a curiosidade para quem está aí vendo. Vamos lá, terminou aqui, faz uma investigação aí, responde a pergunta com certeza que a Flávia fez, não é não, Beth? Porque o que a gente gosta mais, né, é fazer pesquisa logo depois de uma pergunta que a gente não tem a resposta 100% de certeza dela, né? Então fica aí a dica para quem quer aí fazer a investigação, vai lá no site da Brataque. Se não tem descrito isso lá, cobre da empresa, ela precisa colocar, porque é uma ação muito bonita de se de ter ela lá no site da Brataque. E agrega valor, né? Agrega valor para a pessoa. Vamos lá, Matheus Solém. Seria o resgate de antigas tecnologias na atualidade um caminho para a inovação? Certamente. Olha, eu aprendi com o professor Luiz Novaes que ser original é voltar às origens. Então, tem tudo a ver, tudo a ver. Originalidade tem a ver com conhecimento, com aprofundamento, principalmente naquilo que já existe. A gente, os homens, de modo geral, tem uma. Nós somos muito prepotentes, né? Porque a gente acha que tudo que a gente faz assim é super novo, nunca ninguém fez, é super, né? Olha como eu estou, como eu sou original, como eu sou diferente. E na verdade nós temos história. Então, estudar história, gente, é fundamental, até para que a gente possa dar saltos, né? E evitar, na medida que é possível, evitar problemas, né? Eu gosto muito disso. Eu acho que quando a gente não precisa ir muito longe para você compreender essa dinâmica. Quando você observa seu pai, tua mãe, teu avô, a história de vida deles, conhece, tem muitas coisas que eles fizeram quebrando cabeça que você não vai fazer. Porque eles já fizeram, eles já acharam um caminho. Então é só você seguir o mesmo caminho e melhorar a partir daquele ponto. Não precisa você voltar lá atrás e achar que está descobrindo a roda. Olha para você ver, a Vanessa fica aí fazendo um monte de dobradura na peça, achando que está descobrindo a roda. Olha lá, a peça lá de 3.200 anos atrás já tem nervura, Vanessa. Capaz que é seu antepassado que estava lá fazendo aquela peça lá. O Denis vai falar amanhã de waste zero, né? Hoje a gente já apresentou aqui uma peça que não desperdiça praticamente nada de tecido, porque o tecido era super caro, né? Então a modelagem já era favorável. Então, Denis, sinto muito te informar. Você tá achando que você tá descobrindo a roda aí, amor? Não tá não, hein, ó. Dá uma olhada lá atrás, você vai ver que você tá só aprimorando o que já tinha. E essa é a gente, gente. A gente não descobre roda, a gente aprimora, né? Melhora, né? E é isso. Deixamos aqui, né? Vou me despedindo, vou deixar a palavra final para a nossa convidada, Maria Bernadette. Agradeço a presença de todos aí. Vou postar mais uma vez o formulário para vocês, tá? E eu espero amanhã a gente vai ter um papo bacanérrimo com o Denis, né? Que ele é um agregado do Instituto, é o nosso professor de coração aqui do IF.
E ele é professor de Cefet, na verdade, né? Que triste, poderia ser nosso. Mas é nosso professor de coração, vai vir aqui conversar com a gente sobre essa perspectiva do waste zero, né? O zero waste. Cada um fala de uma maneira, mas na verdade é o desperdício zero num processo de modelar, cortar, né? Fez o seu doutorado nessa área, com essa linha de pensamento, e ele vai trazer aqui uma experiência maravilhosa, uma visão espetacular. Divulga, passa pro pai, pra mãe, pra tia, pro amigo, e amanhã a gente espera vocês aqui de novo, né, nesse mesmo bate-canal. É isso. Boa noite para todo mundo, obrigada. Eu não sou convidada, o papo foi nosso, tá maluca? Eu, hein? Obrigada para todo mundo, espero que tenha sido proveitoso, para a gente foi, né, Jussara? Se vocês não aproveitaram, que pena, a gente aproveitou muito, estamos aqui trocando figurinha, né? Desde antes de aparecer na tela aí para todo mundo, a gente já estava conversando, como a gente faz sempre, né? Todo dia. Todo dia. Todo dia uma prosa boa. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Até mais. Até. Parei. Vou dar um tempinho lá. Vou dar um tempinho lá e já paro tudo. Não falem. Foi, mais um dia lindo. Até que foi bom, né, Beth? Conversamos. Foi. É legal. Foi. Se a gente tivesse noção de tempo, seria melhor, né? Esquece essa parte, que isso é só um detalhe. Se Fashion Revolution, ninguém teve noção de tempo. Pois é. A gente acaba falando assim, ai, que bom, essa semana eu não vou dar aula, não vou trabalhar. Oi? É, dar uma aula de 4 episódios para seguida. Só Jesus na casa, Beth. Com certeza. O Matheus mandou a pergunta 3 vezes. Ju, lê a minha pergunta. Ju, lê a minha pergunta. Ele é muito danado, né? Vamos. Deixa eu ver aqui. Patrícia tá mandando foto aí, safada. A Beth, como assim tá passando?